Você clicou neste vídeo e talvez esteja esperando que eu te diga para esperar, esperar e esperar toda vez. É sempre espere pacientemente por Deus e pela pessoa certa, não é? Eu só posso imaginar o seu cansaço ao ouvir isso, quando sabe que esta é a única coisa que você pode fazer. Só podemos esperar. Você sabe tudo isso agora, não é? Então, por que não pulamos direto para uma lista específica de coisas concretas que você deve fazer além de esperar? Vou ler em Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 17, que diz: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É daí que vem o famoso ditado: faça o seu melhor e Deus fará o resto. A fé, sem ação, não te levará longe. Nosso relacionamento com o Senhor é de mão dupla. O Senhor não faz a obra sozinho, mesmo que seja capaz de fazê-lo. Você precisa fazer a sua parte. Não podemos contribuir só com apoio moral. Ele quer ouvir você exclamar que Ele é poderoso, que Ele pode fazer tudo. Mas o que mais agrada a Ele é se você acompanhar isso com sua devida diligência. Segue em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. As pessoas que conhecemos da Bíblia foram todas recompensadas por Deus por causa de seu trabalho árduo. Fé e trabalho são o segredo para uma vida próspera. Se sua vida amorosa não está florescendo agora, você precisa se questionar se está fazendo sua parte no acordo. Você está agindo enquanto espera em Deus? Se você aliar a fé que você tem com as medidas certas, Deus te conduzirá ao parceiro que Ele enviou especificamente para você. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir espaço para novas pessoas em sua vida. Um princípio básico que você precisa saber é que você não pode desenvolver relacionamentos se não estiver dando espaço a eles. Assim, como quando as sementes são plantadas, ninguém as plantaria lado a lado, porque sabe que essas mudas precisarão de espaço para crescer. Portanto, se você espera um relacionamento frutífero, abra espaço para as pessoas. Saia e expanda a sua rede. Contanto que você preste muita atenção ao caráter geral delas e veja que trazem uma influência positiva, continue e desenvolva conexões. Dedique seu coração a investir tempo em novas amizades, porque isso é um dos elementos cruciais ao conhecer alguém enviado por Deus. Deus quer que seu parceiro ou sua parceira seja seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Mas como Deus pode te apresentar a eles quando você não está permitindo que novas pessoas entrem em sua vida? Você acha que Isaac e Rebeca poderiam ter se encontrado se ela não estivesse aberta a conhecer alguém por meio do servo de Abraão? Será que Boaz e Ruth teriam ficado juntos se ela rejeitasse Boaz por causa de seu coração partido? Na maioria das vezes ficamos tão fixados no amor que queremos compartilhar com alguém que não pode retribuir, que automaticamente negamos aos outros a chance de nos dar amor. Estamos tão focados em quem não podemos ter que fechamos todas as portas dos nossos corações. Os grandes avanços no amor não acontecem a menos que você saia de sua zona de conforto. E isso significa estar aberto a novas conexões. A próxima coisa que precisa acontecer é você parar de implorar pela atenção de alguém. Meu próximo ponto é que você deve abandonar o hábito de correr atrás do amor e do carinho das pessoas. Se você está se apegando a alguém agora, se não houver uma mensagem de Deus para te apoiar, provavelmente haverá problemas. Você estará muito ocupado com a pessoa errada e isso pode causar grandes atrasos em encontrar a pessoa certa. Você tem que se colocar à disposição de Deus de maneira emocional e mental para o plano dele, e este plano não envolve você correndo atrás de ninguém. Tendemos a buscar essas pessoas porque as vemos. Podemos realmente estar com elas fisicamente. Vemos o potencial que elas têm como nossos futuros parceiros. No entanto, o Senhor está lhe dizendo que você deve desviar o olhar dessas pessoas, pois Deus tem alguém melhor para você. Esse alguém pode não estar visível para você neste momento da sua vida,
mas foi preparado por Deus para ser seu cônjuge. O aspecto invisível sobre o qual a Escritura está falando é o plano de Deus para a sua felicidade conjugal. Portanto, concentre-se nisso e pare de ficar lutando pela atenção de qualquer um ou qualquer uma. Salomão, o talentoso rei de Israel, adorava suas paixões. Seu desejo por mulheres era tão grande que ele acabou tendo 700 esposas. No entanto, ele percebeu mais tarde que mesmo esse grande número de mulheres não era capaz de lhe trazer satisfação. Ele mesmo disse em Eclesiastes que uma mulher sedutora é uma armadilha mais amarga que a morte. Sua paixão é uma armadilha e suas mãos macias são correntes. Os que agradam a Deus escaparão dela, mas os pecadores cairão em sua armadilha. Isso é o que acontece quando você exige amor de pessoas não enviadas por Deus para serem seu parceiro ou sua parceira. São pessoas literalmente aleatórias, que não sabem como te amar corretamente ou cuidar de você, ao contrário da pessoa que foi preparada por Deus. Mas veja bem, Deus não poderá juntar vocês dois se você estiver ocupado implorando pelo amor de outra pessoa, entendeu? Então, por favor, não perca tempo com alguém que não é para ser seu. O último ponto é este. Quando você se libertar das expectativas que o mundo exige de você, Deus poderá te aproximar do seu futuro cônjuge com facilidade. Tenho certeza que você já ouviu falar de aplicativos de GPS em dispositivos móveis que ajudam as pessoas a chegarem aos seus destinos, oferecendo direções e todas as opções de rota. Ele apresenta a maneira mais rápida de chegar a um local, informando quão pesado está o tráfego em uma área ou se há obras em andamento que podem atrasar sua viagem. É incrível o que essa tecnologia pode fazer e posso ver que todos ficam maravilhados com ela. Contamos com essas ferramentas no nosso dia a dia. Quero enfatizar aqui que tudo o que Deus quer é que você chegue ao seu destino. No Salmo 37, versículos 23 e 24, está escrito: O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus quer levar você até lá. Ele quer ver você realizar seus sonhos e aspirações na vida. Ao contrário do GPS, não sabemos quais são as rotas a seguir. Tudo o que sabemos é que estamos indo para o melhor destino que pode haver. Ele é esse Deus incrível e onisciente. Ele sabe para onde nos levar. O problema é que, quando resolvemos as coisas com a força do nosso braço, desafiamos a rota de Deus. Mudamos propositalmente para a esquerda, quando o melhor caminho é a direita. Atrasos então acontecem, e às vezes até nos perdemos. Isso é o que acontece quando nos conformamos com as expectativas do mundo. As pessoas tentarão te pressionar a ficar com alguém, embora Deus ainda não tenha permitido que você conhecesse a pessoa certa. Então você tende a apressar o processo do namoro. As coisas modernas são lascivas e caóticas, mas todo mundo pratica. Esse fato pode te levar a considerar a ideia de se juntar a essas pessoas. Não estou apontando dedos. O fato é que somos facilmente persuadidos pelo mundo. Somos facilmente influenciados porque somos humanos. Mas 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17 nos diz: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por sermos seguidores de Deus, sabemos que não devemos obedecer às expectativas que as pessoas têm sobre a nossa vida amorosa. Você não precisa e nem deve namorar qualquer um para ter a aprovação do mundo. Você deve abrir mão do seu desejo de validação, pois somente Deus pode te dar isso. Podemos ler em Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O Senhor quer te conduzir à pessoa que Ele escolheu e preparou para a sua vida. Mas se você continuar seguindo as orientações dadas pelas pessoas ao seu redor, isso causará atrasos. Você pode acabar esperando mais do que inicialmente precisava por causa dessas distrações. Faça um favor a si mesmo e ao seu futuro cônjuge, e não se apresse nisso por causa da aprovação mundana.
Você deve seguir os passos de Cristo e se alegrar no amor de Deus e não agradar o mundo. Quando você permite que essas coisas aconteçam enquanto mantém sua fé no Senhor, confia em mim. Ele preparará o caminho para que vocês dois se cruzem. Provérbios capítulo 16, versículo 9, diz assim: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Veja, ninguém pode manipular Deus para alterar seu tempo. O que quer que ele pense que precisamos acontecerá. Mas nossas tentativas de forçar sua mão podem atrasar seus planos para nós. Não porque isso atrapalha a habilidade de Deus, mas porque Ele quer nos ensinar uma lição quando se trata de paciência e obediência. Em uma sala lotada, há uma chance de você perder totalmente a oportunidade de conhecer a pessoa certa que está apenas alguns passos à sua frente por causa de suas constantes voltas e reviravoltas. E às vezes Deus vai permitir que você se perca para te lembrar de que o caminho dele é o melhor. Se você consultar a Deus regularmente sobre os desejos do seu coração, te garanto que Ele estará ouvindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você se apegar às promessas dele para a sua vida, Ele definitivamente te abençoará. E quando Deus vê o que você está fazendo, ainda que o seu melhor seja apenas aquilo que você pode fazer enquanto espera, Ele vai confirmar que você está realmente pronto ou pronta para a pessoa que Ele escolheu só para você. Então mostre a Deus que você está preparado e digno para o seu futuro cônjuge, deixando essas 3 coisas acontecerem. Em seu tempo perfeito, Ele confirmará seu trabalho de fé. Portanto, vamos fazer esta curta oração do Salmo 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Às vezes você pode sentir uma conexão especial com alguém, mas não tem certeza se essa pessoa sente o mesmo. É uma situação delicada. Você não quer comprometer uma boa amizade, mas também não quer perder nenhum sinal que ela possa estar enviando em sua direção. É um cenário comum, afinal, entender o que a outra pessoa está pensando é um grande quebra-cabeças. No entanto, por meio das Escrituras e de andar na fé, podemos encontrar orientação. Agora, a Bíblia pode não discutir explicitamente se alguém gosta de você secretamente, mas nos encoraja a viver em retidão e confiar no plano de Deus. Então, enquanto discutimos este tópico, vamos manter nosso foco em viver na luz de Cristo. Descanse e confie no plano de Deus. Não deixe que essas incertezas dominem seus pensamentos e emoções. Mantenha Cristo no centro de tudo o que você faz. Envolva-se com a pessoa que ocupa seus pensamentos e deixe o curso natural dos eventos se desenrolar. Se você tem um sentimento sobre ela, reúna a coragem de expressá-lo e continue a andar com fé enquanto navega neste novo caminho. Decodificar os pensamentos e sentimentos de alguém não é uma tarefa fácil. Muitas vezes nos encontramos perdidos no labirinto de emoções, tentando encontrar pistas sobre o que pode estar acontecendo na mente de outra pessoa. A verdade é que nunca podemos penetrar totalmente na fortaleza dos pensamentos de alguém. No entanto, há um farol de luz que nos guia, e são suas ações. As ações são o espelho que reflete o mundo interior dos pensamentos, sentimentos e intenções. Elas nos oferecem uma janela, ainda que ligeiramente embaçada, para as emoções que se agitam no coração de uma pessoa. Lembre-se de que as ações podem não contar toda a história, mas tecem um padrão que pode nos dar uma ideia dos sentimentos da pessoa. No entanto, decifrar ações não deve ser o único foco. Nossa maturidade emocional, alcançada por meio da oração e da meditação, desempenha um papel crucial na compreensão e na condução dos relacionamentos. Nos baseando em nossa fé, encontramos a estabilidade emocional necessária para embarcar na jornada de amor e companheirismo. Assim como um navio precisa de uma âncora para resistir aos mares tempestuosos, precisamos da nossa fé para permanecer fortes em meio aos turbilhões emocionais dos relacionamentos. A oração e a meditação são nossas âncoras espirituais.
nos mantendo firmes e nos preparando para a montanha russa que os relacionamentos muitas vezes trazem. Na visão cristã do amor e dos relacionamentos, a estabilidade emocional é fundamental. É a base sobre a qual relacionamentos duradouros são construídos. Mas devemos lembrar que o desejo de amar não deve nos levar a uma busca precipitada. Paciência é uma virtude que devemos valorizar. Vamos confiar no tempo de Deus. Seu plano divino para nós é sempre o melhor. Quando deixamos Deus assumir o controle de nossos relacionamentos, nos alinhamos com o seu tempo perfeito. Quando corremos, tropeçamos. Mas quando esperamos em Deus, caminhamos no ritmo de sua orquestração divina. Lembre-se, decifrar sinais, compreender ações e nutrir nossa estabilidade emocional por meio da oração e da meditação são partes da jornada. Mas o mais importante, confiar no tempo de Deus é a chave para um relacionamento gratificante. Aprendamos, pois, a ler os sinais, mantendo os olhos fixos em Deus, guia definitivo do nosso caminho de amor. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16, Jesus nos instrui: pelos seus frutos os reconhecereis. Este não foi um discurso sobre romance ou companheirismo, mas uma lição sobre como discernir a autenticidade da fé de uma pessoa. De fato, somente o divino pode realmente saber o que está no fundo do coração de uma pessoa, conforme declarado em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência ou para a sua estatura física, porque eu o recusei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. No entanto, em nossa capacidade mortal, podemos observar e analisar as ações que brotam do coração de um indivíduo, pois é por meio dessas ações, semelhante aos frutos produzidos por uma árvore, que obtemos uma visão do espírito interior. Então, como isso se traduz em compreensão se alguém pensa constantemente em você? Os frutos dos pensamentos dessa pessoa se manifestarão em suas ações em relação a você. Mas vamos parar e refletir sobre o fundamento deste tema, o amor. Nosso Senhor deseja que você abrace a essência de estar sozinho, aprecie sua individualidade e valor. Ser desapegado não é um sinal de vergonha, mas um período de preparação. É um momento para você cultivar amor próprio e paz dentro de seu próprio espírito, promovendo uma base sólida sobre a qual você pode construir um relacionamento significativo e abençoado. Em sua busca por um relacionamento abençoado por Deus, entender o compromisso que o amor requer é crucial. Não se trata simplesmente de emoções passageiras que te surpreendem nos estágios iniciais do relacionamento. É sobre um amor profundo e duradouro que se mantém firme diante dos desafios da vida. Um amor que cresce e amadurece com o tempo. Quando você compreender essa verdade profunda em seu coração, poderá navegar nas águas do amor e do casamento com segurança. O sentimento de paz e autoestima que emana de dentro de você sinaliza prontidão para o amor genuíno. É essencial entender que Deus deseja que encontremos cura para as mágoas do passado antes de embarcar em uma nova jornada de relacionamento. À medida que se sentir mais confiante e em paz, tendo lidado com a bagagem emocional de relacionamentos anteriores, você estará em uma posição mais saudável para reconhecer e retribuir o afeto de alguém. É um sinal de que você está pronto para se comprometer totalmente com alguém que Deus colocou em sua vida. Um indicador promissor de que alguém está constantemente pensando em você são seus esforços intencionais para estar perto. Refletindo sobre minhas próprias experiências quando minha esposa e eu éramos apenas amigos, me senti instintivamente atraído por ela. Busquei oportunidades de estar perto dela, participando dos mesmos círculos sociais, ansioso por ter trocas significativas. Lembre-se de que encontros ocasionais podem ser, por acaso, mas esforços frequentes e deliberados para compartilhar o mesmo espaço geralmente estão longe de ser coincidência.
São os gestos sutis e tácitos que implicam o interesse de alguém, uma presença mental constante que se traduz em proximidade física. Outra maneira de discernir se alguém está pensando em você com frequência é por meio de elogios. O elogio, quando é mais frequente ou pessoal do que costumam oferecer aos outros, pode indicar um carinho especial. Eu sempre quis animar as pessoas ao meu redor elogiando seus novos cortes de cabelo ou roupas particularmente bonitas. No entanto, se eu tivesse um interesse especial por alguém, meus elogios provavelmente se tornariam mais frequentes e personalizados. É fundamental lembrar que o discernimento desses sinais deve ser feito com sabedoria e paciência, guiados pelo seu crescente relacionamento com Deus. Lembre-se, os relacionamentos mais significativos não são apressados, mas nutridos pacientemente, assim como crescemos pacientemente em nossa caminhada com Cristo. Seja guiado pelo amor, compreensão e sabedoria que vem de uma vida centrada em Deus. Há um certo encanto nas pequenas coisas quando um homem, por exemplo, tira um momento para elogiar sua aparência ou perceber uma mudança sutil que você fez. Pode não ser uma mera cortesia. Isso pode sugerir que ele está atento a você e sua admiração vai além de uma simples amizade. Investigando o reino digital, encontramos um equivalente moderno. Se um homem interage consistentemente com suas postagens nas redes sociais, pode ser uma dica. Não se trata de promover isso como uma estratégia, mas de entendê-lo. Quando um homem aprecia as postagens de uma mulher, pode ser um sinal de seu interesse. No entanto, quando ele se envolve com outra pessoa, essa interação pode cessar. Se esse padrão ressoa com sua experiência, pode significar que ele nutre sentimentos por você. Em seguida, navegamos na linha tênue entre o ciúme e cuidado. A Escritura nos diz que Deus é um Deus ciumento. Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. O zelo é uma forma divina de ciúme enraizada no amor. Um homem pode refletir isso em um contexto humano não pecaminoso. Não se trata de posse ou controle, mas de uma preocupação gentil quando você interage com outros homens. Se ele parece preocupado quando você sai com outra pessoa, pode ser um sinal de seu afeto oculto. Inversamente, uma falta de preocupação pode sugerir indiferença. Quando alguém altera seus planos para te acompanhar, é uma indicação poderosa. Não se trata de dispensar suas obrigações, mas de se esforçar para estar com você. Seja para te ajudar em uma tarefa ou simplesmente para compartilhar o tempo juntos. Esse compromisso pode sinalizar seus sentimentos ocultos. Lembre-se sempre de que nosso objetivo não é fornecer respostas definitivas, mas ajudá-lo a decifrar as pistas que geralmente estão à vista. Cada relacionamento é único e é essencial abordá-lo com oração, paciência e discernimento. É nessas conexões pessoais que podemos refletir o amor e a graça de Deus uns para com os outros, promovendo um relacionamento profundamente enraizado na fé e no respeito mútuo. Quando Deus começa a permitir que seu coração se importe tanto com alguém de uma maneira especial, pode haver uma razão para isso. É sua responsabilidade como seguidor de Jesus descobrir qual é essa razão e segui-la. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 25, versículo 2: Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Lembre-se de que a Bíblia nos chama de reis e sacerdotes para Deus. Em outras palavras, uma das coisas mais incríveis de ser um filho ou uma filha de Deus, um filho da luz, é a capacidade de desvendar os mistérios de Deus. Jesus disse em Lucas capítulo 8, versículo 10: A vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, embora ouçam, podem não entender. Vou compartilhar hoje algumas respostas para a pergunta do porquê Deus está permitindo que você se importe tanto com alguém
mesmo que você não esteja em um relacionamento com essa pessoa no momento. Isso se aplica a você, mesmo que já tenha tido, está em um agora ou nunca tenha tido um relacionamento. Porque você é um filho de Deus, Ele usará todos os meios possíveis pelo Espírito para comunicar o que Ele precisa que você faça. Ao ouvir esta mensagem, preste atenção ao seu espírito. O Espírito de Deus, em você, te dará convicção sobre o que se aplica à sua vida e o que você deve fazer a seguir. Dessa forma, você não está agindo apenas porque eu disse alguma coisa, mas porque está convencido de que Deus usou essas palavras para falar com você. Então aqui estão algumas razões para considerar por que Deus permitiu que você se importasse tanto com alguém. A primeira razão é refletir a vida divina de Deus em você, trazendo glória para Ele. Veja, a Bíblia diz que Deus nos fez para a sua glória e para o seu prazer. O propósito da nossa existência é a glória de Deus. Tudo o que Deus criou na terra foi criado para dar glória a Ele. Isso significa que cada uma das coisas que Deus orienta seu coração a fazer será conveniente? Não. Deus não nos promete conveniência na obediência. O que Ele promete, porém, é descanso. E qual é a diferença? O descanso é como a paz. É o estado de desfrutar da tranquilidade em meio às inconveniências e ao caos. É um avanço constante baseado em uma convicção sólida no coração. Deus pode colocar alguém em seu coração e fazer com que você ame essa pessoa profundamente para que Ele se glorifique por meio do seu relacionamento. O importante sobre a glória de Deus em uma situação é que ela aproxima os envolvidos a Ele e nos ajuda a crescer de muitas outras maneiras. Uma das razões pelas quais isso nem sempre nos atrai em pensamentos sobre relacionamento é que nem sempre é emocionalmente favorável. O que quero dizer? Glorificar a Deus significa levar sua imagem, refleti-la e viver como Ele. Isso significa que você, apesar do que deseja, está disposto a carregar a imagem de Cristo enquanto o segue. Este caminho fará com que você ame pessoas que podem não amá-lo da mesma forma. Quando Deus faz com que você esteja em tal situação, dar o amor pode ser o objetivo em vez de encontrar o amor, assim como Deus dá amor a todos na terra todos os dias. Não deixe que isso te assuste, porque à medida que segue esse caminho, você encontrará aquela pessoa que Deus tem para a sua vida e que será o ajuste perfeito. Ela dará o amor e a realização de volta para você. Não se esqueça de que o casamento representa o relacionamento de Cristo e sua noiva, a igreja. Portanto, não desista. Deus tem um plano, e se você permanecer nesse plano, Ele glorificará a si mesmo e a você também. A segunda razão é que Deus quer que vocês dois fiquem juntos em casamento. Acredito que uma das razões pelas quais Deus permite que você desenvolva sentimentos tão fortes por alguém é porque existe a possibilidade de que um dia vocês voltem a ficar juntos em uma união conjugal, mesmo que isso demore um pouco. Já vi pessoas se aproximarem e depois se separarem por um longo período de tempo, passarem por diferentes experiências de vida e depois voltarem a se casar. Quando questionados sobre como se sentiram quando estavam separados, suas respostas foram sempre semelhantes. Eles ainda se importavam muito um com o outro. Alguns até namoraram enquanto estavam separados, mas simplesmente não conseguiam tirar a outra pessoa da cabeça. Essa é uma forte indicação de que você e essa pessoa podem ter um futuro conjugal juntos. Você não deve lutar contra isso, mesmo que a pessoa não se pareça com alguém com quem você se casaria hoje. Nunca menospreze ninguém em quem Deus está trabalhando. Em vez disso, confie em Deus. Enquanto uma pessoa estiver na mesma página com Cristo, Deus pode transformá-la em uma bênção, não importa quanto tempo isso leve. Mas será que isso mostra que todo sentimento forte por alguém significa que vocês acabarão juntos? Não, porém é uma possibilidade que deve ser levada em consideração como filho de Deus. Afinal, você não pode se casar com alguém por quem não sente atração. O amor é um aspecto fundamental para a construção de uma relação conjugal. Uma última razão pela qual acredito que Deus permitiu que você se importasse tanto com essa pessoa é para que Ele pudesse usar você para brilhar luz de Deus sobre ela. Alguns dirão que uma pessoa especial em sua vida é como uma luz na escuridão.
Por meio dessa pessoa, eles navegaram pelos momentos mais sombrios da vida e se tornaram pessoas melhores. Existe a possibilidade de Deus permitir que você se preocupe e se sinta atraído por alguém para ser uma luz para eles. A Bíblia chama todo filho de Deus de luz e sal. É o que fala Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora deixe-me dizer rapidamente que não é aconselhável e é biblicamente proibido entrar em um relacionamento amoroso com um incrédulo apenas para que você possa salvá-lo. Se uma pessoa deseja encontrar a salvação ou experimentar Deus, Ele pode enviar você para a vida dela para ajudá-la a encontrar o caminho. Isso é Deus enviando você para a vida de alguém com um propósito específico, não para casamento, mas para a salvação dessa pessoa. Embora exista a possibilidade de que depois que a pessoa encontrar a salvação e se firmar na fé, algo possa acontecer a partir daí, não deixe que esse seja o objetivo. Como eu disse antes, você precisa aprender a ver as coisas com os olhos do Espírito de Deus. Quando você enxergar as coisas com esses olhos, saberá andar no mesmo passo de Deus, nem muito atrás, nem muito à frente. Já vi pessoas que nunca acreditaram no amor, talvez por causa de experiências passadas ou de sua educação, mudarem de ideia quando conheceram alguém e seus corações experimentaram a verdade. Você pode ser aquela pessoa que Deus quer usar para ajudar alguém a encontrar seu caminho. Pode ser uma coisa de longo prazo que acabaria levando ao casamento, ou uma experiência de curto prazo que deveria terminar sem se tornar romântica. Não tente forçar nada. Se não está lá, não está lá. Se não é para ser, não será. Lembre-se de que em todas essas coisas você deve colocar o Senhor no centro. Colocar Deus no centro significa que você encontra sua completude nele. Isso significa que por sua graça você está disposto a aceitar sua condição de solteiro e sua integridade em Cristo. Este é o caminho para uma vida de realização dentro e fora do casamento. Por quê? Porque o casamento, embora seja uma bênção, não é uma cura para todos os males. Isso preencherá alguns vazios em sua vida, mas somente Cristo preenche tudo. Ter muitas expectativas para o casamento te coloca em posição de se machucar e se decepcionar porque não existe ninguém para atender a todas as suas expectativas. No entanto, quando você for com Deus, saberá o que fazer e encontrará sua realização em estar com a pessoa para quem Deus o destinou. Não procure alguém para curá-lo, mas siga a Deus. E quando aquela pessoa especial aparecer, você viverá com ela como companheira e não como se você não fosse nada sem ela. Você não pode simplesmente ir a qualquer lugar e sair procurando por aí o melhor candidato ou candidata para ser a pessoa com a qual você gostaria de passar juntos o resto dos seus dias. Existe uma versão alternativa da brincadeira de esconde-esconde chamada Marco Polo. Quem procura deve ficar com os olhos vendados e gritar a palavra Marco, ao que os que se escondem têm que responder gritando a palavra Polo de volta. Usando apenas o sentido da audição, quem procura deve fazer o uso do som para descobrir onde os outros estão se escondendo. No cenário do namoro, você é tão ignorante quanto um jogador vendado. Você precisa navegar para fazer conexões de forma independente. Mas o pior ainda é que você não tem a menor ideia de quem é a pessoa quando finalmente encontrar alguém. Você nunca pode imediatamente saber quem é quem ou quais são suas intenções. Um truque bem conhecido nesse jogo é quando os jogadores gritam para fazer a pessoa que procura pensar que estão em uma determinada área, mas quando ela morde a isca, os jogadores se movem para um local diferente. Da mesma forma, pessoas enviadas pelo diabo podem tentar te enganar. Se você já amou e foi amado várias vezes, tenho certeza de que entenderá quando digo que a busca para encontrar o parceiro certo é um dos labirintos mais difíceis e complicados que você encontrará na vida. Mas então sabemos que gerações de pessoas continuamente resolveram esse quebra-cabeças. E pessoas como você ainda estão tentando resolvê-lo de todo o coração. Você pode perguntar: o que torna essa missão tão desgastante? Os desafios que Deus te dá fazem com que sua jornada para o amor verdadeiro pareça desgastante. Esses desafios vêm em diferentes formas,
Existem os testes de paciência, trauma, amor próprio corrompido, várias incapacidades em compromissos e outras circunstâncias trazidas pelas pessoas. Existe, honestamente, uma lista interminável de testes que podem se manifestar nos aspectos mais aleatórios. Por exemplo, você pode ter se apaixonado por uma pessoa que não tem a Deus. Você pode não ter se curado de seus problemas desde a infância. Você pode querer desesperadamente oficializar o relacionamento, mas não está financeiramente seguro o suficiente para se comprometer com alguém. As falhas que você vê em si mesmo são, na verdade, testes de Deus, pois exigem que você analise como lidar com essas situações com a sabedoria dele. Na verdade, a forma como você sente dor por ainda não ter encontrado a pessoa certa é um indicador de que você está passando por um teste. As provações pelas quais você está passando agora, mesmo que você pense que são pessoais e não relacionadas à sua vida amorosa, são permitidas por Deus para te preparar para o casamento. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13 diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. O Senhor nos alertou de antemão sobre suas intenções de nos deixar passar por provações. E em cada escritura que atesta isso, você notará que Deus fala de uma recompensa gloriosa e incomparável depois de suportá-las. E então, aqui está a questão na qual quero que você se concentre. O que faz seu sofrimento valer a pena? Permita-me esclarecer sobre por que Deus está encorajando você a se alegrar mesmo em meio a um momento difícil no amor. Ele está testando você porque sabe que há mais em quem você é agora. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4 nos diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Seja o que for que pareça um obstáculo ao amor que você deseja, ele existe apenas porque o Senhor está tentando trazer o melhor em você. Ele criou você à sua imagem e semelhança e te colocou neste mundo para ser um exemplo vivo de seu amor e caráter. Será que você pode dizer que Deus está errado por esperar mais de você? Você está satisfeito com a forma como as coisas estão agora? Se você acha que isso é o melhor que poderia ser, então está subestimando a vontade dele para você. Seu auge ainda não foi alcançado e Deus não quer que você desperdice todo o potencial que existe dentro de você. Tente imaginar o seguinte: você se acha forte e poderoso por não chegar muito perto de uma fogueira. Deus acha que você precisa enfiar o dedo mindinho por uma fração de segundo no fogo e se machucar um pouco para perceber a dor que te espera se você fizer um movimento errado. Ele quer dar para você a oportunidade de suportar uma breve dor para que você saiba no que está se metendo. Há sempre um contexto maior em tempos de dificuldade. Não é um jogo de poder, é uma oportunidade de aprendizado sob medida para você. Posso não te conhecer pessoalmente, mas tenho certeza de que posso te dizer o seguinte: você tem que deixar Deus trabalhar em você. Encontrar a pessoa certa não tem nada a ver com o próprio Deus e tem tudo a ver com vocês dois. Ele tem tudo planejado, mas se você ou essa pessoa precisarem de mais desenvolvimento, Deus terá tempo para polir vocês. Em João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja, você já está ciente de que está sendo testado, mas será que você também está fazendo a sua parte? O teste não é a preparação em si. Você tem que vencer esses desafios para saber que aprendeu algo com eles. Você só pode ganhar um prêmio depois de cruzar a linha de chegada com sucesso, certo? Como você sabe que está sendo provado pelo Senhor? Um cenário comum é quando alguém não consegue abandonar o estilo de vida carnal que o mundo normalizou. As pessoas podem ser viciadas nesse modo de vida. Mesmo quando querem apostar tudo em alguém,
tendem a ter dificuldade em se afastar de hábitos mundanos, como se envolverem em atividades sexuais antes do casamento e tendências ao adultério. O Senhor está te sujeitando a desafios, pois você e seu futuro cônjuge não merecem nada além do maior tipo de amor. Um amor perfeito e completo, meu amigo e minha amiga. Essas são as qualidades que um indivíduo deve ter para desenvolver um relacionamento duradouro. Enquanto o Senhor está constantemente trabalhando em você para alcançar um estado próximo da perfeição, você deve ser completo para que seu futuro cônjuge possa confiar em você com facilidade. O casamento não é apenas um relacionamento sagrado, mas também um serviço a Deus. Juntos vocês dois enfrentarão tudo o que a vida colocar em seu caminho. Esse compromisso é uma prova do amor inflexível e da lealdade de Deus para com seus filhos. E é por isso que a preparação de Deus não pode ser apressada. Quando o servo pediu a Rebeca um pouco de água, sabemos que ela atendeu ao pedido e até deu um passo a mais para dar água aos camelos. Mas será que realmente sabemos o que estava passando em sua mente naquela época? Sinceramente, Rebeca tinha acabado de encher sua própria jarra com água. Esta foi uma tarefa consideravelmente difícil, considerando o peso da jarra e a força necessária para tirar a água do poço. Quando o servo fez o pedido, aquilo foi um teste para ver se ela era a mulher enviada por Deus para Isaac. Esse teste também desafiou sua hospitalidade, paciência e pureza de coração. Visto que Rebeca respondeu graciosamente, o Senhor imediatamente a enviou a seu esposo escolhido, Isaac. Deus está lhe dizendo que isso é exatamente o que Ele quer fazer por você. Ele quer te apresentar ao seu verdadeiro amor e deixar essa pessoa cuidar de você. Isso só acontecerá se você escolher e superar as provações assim como Rebeca fez, independente do tamanho e dificuldade do desafio. No Salmo 66, capítulo 10, está escrito: Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Somos minérios brutos por causa de nossas imperfeições, mas por meio dessas provações o Senhor está nos moldando em prata. Ele está fazendo tudo o que pode para te tornar brilhante e desejável para a pessoa que escolheu para você. E apesar de tudo isso, você passará por momentos difíceis por causa de tal preparação. Mas a prova mais dura é quando Ele te pede para esperar. Eu sei que é difícil ser o estranho em um mundo onde todos parecem ter encontrado o amor. Acredite, não há motivo para inveja, pois pelo menos metade desses relacionamentos não glorifica o nome de nosso Pai. É sempre a melhor escolha esperar em vez de entrar em um relacionamento que não é para você. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Um escritor cristão disse uma vez: Deus ama cada um de nós como se houvesse apenas um de nós. Você está sentindo o peso das provas porque Deus está tão concentrado e ativo conosco. Você precisa confiar somente nele, pois ele nos disse explicitamente que não há provação que possa nos destruir. Você está equipado com o Espírito para suportar tudo, então faça uso disso com sabedoria. É melhor conhecer a pessoa certa quando você sabe que passou pelo teste para chegar onde precisa estar. Este é um sinal claro para você deixar Deus te moldar para ser a melhor esposa ou o melhor marido. Permaneça esperançoso e mantenha contato próximo com o Senhor, especialmente durante esses tempos de provação. Enquanto você andar com Ele e em seu amor, sem dúvida você cruzará o caminho daquele que Deus enviou para você.